O Corinthians tinha um técnico que está até hoje acostumado a caos. Está me chamando a atenção que pelo segundo programa consecutivo, características do Corinthians, desse Corinthians atual, são apresentadas como coisas positivas em relação ao São Paulo. O corintiano é acostumado ao caos. Verdade. O corintiano já é um torcedor acostumado ao caos e não desmobiliza o time a ponto de encher o estádio sempre, acostumado a Dualib, a Kia Jerabichian, a mil coisas, a Andrés, a rebaixamento, a vira não sei o quê, a tapa no estacionamento, a invasão, a tudo, a quebrar o alambrado. O São Paulino não é acostumado a isso. Isso não estou fazendo uma comparação pejorativa, não. Eu estou dizendo só uma característica, né? Uma situação absolutamente grave, até porque estamos aí tendo desdobramentos da Operação Carbono Oculto, né? E a REAG está envolvida também com a questão do Banco Master. A gente já vem batendo, já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o sumiço dos 100 milhões. O canal UOL Sport analisa a resiliência do Corinthians em lidar com crises políticas e esportivas comparada à instabilidade do São Paulo após derrotas no Paulista e escândalos de gestão. Já o canal Tapa na Orelha detalha uma investigação sobre o sumiço de quase 100 milhões de reais do Fundo Arena, apontando falta de transparência na bilheteria e possíveis irregularidades financeiras sob a mira da Polícia Federal. Primeiro, o Corinthians do ano passado, o time era bem melhor que o do São Paulo. Isso é o mais importante. O Corinthians arrebentou o clube. Arrebentou. Triplicou a dívida para fazer um time melhor que o São Paulo. Foi isso. Eu estou dizendo para o campo. Sim. Então, primeiro, o time era bem melhor. Segundo, o Corinthians tinha um técnico que está até hoje acostumado a caos. Dorival Júnior. Veio do caos da seleção. Terceiro, o corintiano é acostumado ao caos. Verdade. O corintiano já é um torcedor acostumado ao caos e não desmobiliza o time a ponto de encher o estádio sempre, acostumado a Dualib, a Kia Jerabichian, a mil coisas, a Andrés, a rebaixamento, a vira não sei o quê, a tapa no estacionamento, a invasão, a tudo, a quebrar o alambrado. O São Paulino não é acostumado a isso. Isso não estou fazendo uma comparação pejorativa, não. Eu estou dizendo só uma característica, né? E, além de tudo isso, acho que é uma diferença básica, o Augusto Melo, pirotécnico, indiciado pela polícia, como disse o Juca, onde está, ele adotou uma estratégia que parecia suicida, mas pro time e pro grupo de jogadores ele fez sentido. Ele não pagou ninguém, mas ele pagou os jogadores e a comissão técnica o tempo todo. Não teve atraso nenhum. Não. Nunca teve. Nunca teve. O Corinthians deu calote em todo mundo, mas não deu calote em quem trabalhava no Corinthians, na atualidade. Isso pega também. Eu estou falando algumas diferenças do que acontece num clube e no outro clube. A situação do São Paulo é menos grave do que a do Corinthians em termos financeiros. É só isso que o São Paulo tem por um futuro próximo. Mas, para a realidade, concordo plenamente com você. O Crespo, o Luciano, o São Paulo já não tem mais o Luiz Gustavo, que era um cara que tinha uma atitude um pouco maior, já não tem mais o Rafinha, o Caleri, que é outro capitão, continua machucado. Todo mundo, não é que eles não entenderam, eles entenderam bastante. Só que se não reagirem, o time vai cair, né? E acho que no Corinthians, essa circunstância ela não transbordou tanto para o campo, como poderíamos imaginar, que a torcida, os jogadores, a comissão técnica conseguiram levar de alguma forma, né? Já não está mais no Corinthians, e é curioso, porque às vezes tem alguns personagens que você não imagina que consigam fazer um trabalho desse isolamento e blindagem. O Fabinho Soldado, gente, no Flamengo ele não tinha função nenhuma. No Corinthians, fez 2 movimentos. O primeiro, com o cheque em branco do clube, quebrou também o clube fazendo as contratações, foi buscar o Memphis. Depois, com o Transferban, que acabou sendo bom para o Corinthians, ele tinha uma missão. Aqui não entra Cartola, aqui não entra tal. Deixa o Melo lá se ferrar. E eles conseguiram, de alguma forma, blindar um pouco, ou separar minimamente
o campo do caos. O Corinthians está acostumado a fazer isso, o São Paulo não está e vai sofrer mais. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Mauro, matei o campo, né? E em campo o time foi mal e foi amassado pelo Mirassol, né? Está me chamando a atenção que pelo segundo programa consecutivo, características do Corinthians, desse Corinthians atual, são apresentadas como coisas positivas em relação ao São Paulo. É que o delegado é o mesmo. Pois é, também. O delegado do processo é o mesmo. Eu acho que esse é o maior termômetro da crise, né? Quando você olha e fala assim, olha, o Corinthians fez isso, ou seja, não foi tão ruim assim, embora também seja uma situação caótica. O presidente Júlio Casares, é o homem que disse em 2007 que em 10 anos São Paulo teria a maior torcida do Brasil, lembra? Sim. Uma das grandes bobagens já faladas, porque é matematicamente impossível. Você só fazer as contas, né? Teria que morrer tudo que é rubro-negro, corintiano, nascer só São Paulino. Isso não muda de uma hora para outra. A projeção tacanha, uma falácia dita lá atrás, que teve grande repercussão, porque era o momento que São Paulo estava por cima de tudo, né? Era o grande campeão e tal. Então, essas besteiras, quando ditas, elas acabam tendo repercussão. E tem uma frase que tem uma daquelas faixas do Morumbi, que não sei se é dele essa, torcida que conduz, alguém criou essa frase, né? Eu acho que o torcedor do São Paulo, esse que está aí no chat, que está em casa com raiva, ele precisa ir ao Morumbi na quinta-feira. E assim, ir em massa e protestar. Não, esquece o time, vai torcer pelo time, vai apoiar o time, é lógico, vai fazer o quê? Vamos perder aqui para São Bernardo, vai ficar pior aí, não. Mas é preciso que haja uma grande manifestação do torcedor de São Paulo contra esse presidente, para que ele saia, não tem outro jeito. E a partir daí, você conseguir colocar um pouco de pressão em quem vai assumir. Olha, a torcida não pode votar. O São Paulo é um clube lacrado, né? Politicamente, você tem uma dificuldade muito grande. Como é que você lança um candidato a presidente de São Paulo? Como é que você concorre? Você pode se associar, ficar lá sócio 10 anos, 15 anos. Se você não faz parte daquele petit comité ali e tal, daquele núcleo duro do poder, você não vai entrar. Você não vai participar da brincadeira. O São Paulo eu acho que é o clube menos democrático ou mais antidemocrático do ponto de vista eleitoral de todos os grandes do Brasil. Isso aí sempre foi assim. É difícil você entrar ali. Então, a única coisa que o torcedor pode fazer é realmente se manifestar de forma veemente, eloquente, forte, mostrando, cara, não dá mais. Porque não adianta também sair o Casares e entrar alguém e ficar tudo igual. O São Paulo precisa de uma grande reformulação, inclusive política. E só o torcedor pode mudar isso. Mas aí tem que ser uma manifestação maciça. Aí a torcida tem que conduzir mesmo, falar, cara, o pessoal encheu o saco. Um público numeroso protestando veementemente contra um presidente que está lá ainda, que se agarra ao poder, nem sei se dá para chamar de poder nessa altura, mas se agarra ao cargo de uma forma impressionante, e todos aqueles que o cercam. Porque não adianta muito. Como acontece, de certa forma, no Corinthians também. Saiu quem estava lá, assumiu o vice. É uma mudança para valer? Não é, claro que não. Pode até ter algumas mudanças de comportamento, mas não é a mudança que um clube precisa no meio de uma crise como essa. E repito, quando em 2 programas seguidos temos exemplos, aspas, positivos do Corinthians para inspirar o São Paulo, é porque realmente chegou no fundo do poço. Usar o Corinthians, versão atual, como referência é realmente algo, acho que mais desesperador para quem torce pelo São Paulo. Eu acho bonito, eu gosto. Só para dar o último pitaco do São Paulo, que imagino que a gente vai mudar de assuntos, mas só para... Assim, é curioso como o Casares, o Leco, o Aidar, todos esses cardeais, como citou o Juca, os caras, assim, eles estão claramente vendo que eles não têm a menor condição, o Casares não tem a menor condição de estar à frente do poder do São Paulo. São Paulo, ele já foi para Mirassol agora, obviamente o Casares não estava. O Casares, até conversava com o Arnaldo antes de começar o programa, o Casares não estava com o São Paulo já no fim da temporada passada toda também. É muito claro que o Casares não vai conseguir presenciar nenhum jogo no estádio, não vai poder ir com o São Paulo para nenhum evento, para nenhum lugar. Ele não tem condição de continuar governando. Ele está ali puramente pelo ego. E quem apoia está pensando em qualquer coisa, menos no próprio São Paulo. Então, assim, é um absurdo. Tudo bem, tecnicamente ainda não tem uma prova contundente, está só na investigação inicial, dá para... Mas é muito claro que o melhor para o São Paulo seria o Casares, ainda que falasse assim, ó, eu sou inocente, mas eu vou me defender fora aqui do cargo, porque senão o presidente não pode representar o São Paulo numa reunião na federação, não pode ir com o São Paulo no jogo, não pode viajar com o São Paulo. Não, o Casares ele continua pelo próprio ego, não tem o menor sentido dele continuar por lá. Então é realmente assim, se isso for mantido, não dá para imaginar onde o São Paulo vai parar. Vai ter um presidente de sofá, tem sido, né? Não pode presidente de sofá. É exatamente isso. Vamos mudar de assunto, mas só para fechar, Arnaldo, tem o campo. E aí um monte de gente foi mal. E agora tem crítica de empresário ao Crespo. Críticas veladas nas redes sociais. Eu fiquei na dúvida se era o Crespo, viu?
Falando Era do assim. time, né? O empresário, o tal do Pedroso, é o empresário do Pablo Maia, do Ferreirinha e do Lucas Moura, os três ficaram no banco. Tironi, empresário de futebol, cara, eu vou te falar, cara. Essa é uma situação, o campo, né, ele, sem comando, por que eu fiz a comparação, Mauro? Não foi porque o Corinthians é referência, mas o Corinthians tinha algumas figuras, por exemplo, se o São Paulo tivesse hoje no seu comando técnico o Dorival Júnior, pela característica, pelos trabalhos que ele já fez, pela experiência, e não um estrangeiro que não está acostumado com esse caos, seria um pouco diferente. Talvez ele soubesse lidar e não seria alvejado pelo tal do Pedroso, que mal sabe escrever, desculpa, na crítica lá ao não aproveitamento dos atletas dele. E acho que, juntando um pouco o que você está falando, Tironi, com a questão do Trajano em relação ao Luciano, que é um dos mais experientes, eu vejo a declaração do Luciano de duas formas. Uma compreensão do momento, da temporada, das dificuldades, dos riscos, mas ao mesmo tempo uma falta de energia, né? Uma falta de perspectiva de reação. E no final das contas, seja o Crespo, seja o Lucas, que não está jogando ainda, o Luciano, vai ter que partir deles a reação no campo, né? Então, essa circunstância. E também achei, para completar, a entrevista do Crespo, que no ano passado teve muito momento importante pós-jogo do São Paulo com o Crespo, de verdades necessárias. Eu também senti o Crespo num baixo astral para o primeiro jogo, muito preocupante. Questão, porque você trouxe a notícia, né? Sobre essa movimentação da REAG aí com a retirada dos 99 milhões, né? A movimentação ali das contas a receber, que achei que teve pouca repercussão nas redes segmentadas do Corinthians. Zero repercussão. Não, zero repercussão. O que você falou ali, que é gravíssimo, inclusive, né? Que é uma situação absolutamente grave, até porque estamos aí tendo desdobramentos da Operação Carbono Oculto, né? E a REAG está envolvida também com a questão do Banco Master. E agora parece que tem a questão dos fundos dos títulos podres, né? Que foram utilizados também nesse sentido. Me parece estranho. E a utilização, o Rodrigo Matos falou da utilização desses valores em fundos próprios da REAG. O que você tem a dizer? Quer esclarecer um pouco mais essa matéria aí em relação à redução de 99 milhões das contas a receber do Fundo Arena? Como é que você pode, né, esclarecer para o povão? Pois é, a gente fez um questionamento porque é uma informação que a gente já vem batendo, já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o sumiço dos 100 milhões do Fundo Arena, porque constava, acho que foi em 2022, logo quando houve a troca, né? Que antes era a BR Trust que tomava conta do Fundo Arena. Aí quando houve uma auditoria, a primeira auditoria que apareceu lá, esse sumiço desses 100 milhões, 3 meses depois houve a troca. Tiraram a BR Trust e colocaram a REAG para assumir ali o Fundo Arena, na gestão do Willian Monteiro Alves, né, em 2022, se eu não me engano, 2021, uma coisa assim, 2022. Teve auditoria, essa auditoria não foi assinada pelos auditores, porque sumiu 100 milhões, como que eu vou explicar se 100 milhões sumiu? Então não assinaram, entrou a REAG, e novamente, na nova auditoria que teve, novamente os auditores não assinaram a auditoria, não quiseram assinar para se resguardar. Afinal, a auditoria teoricamente era de uma empresa independente, né? Não tem nada a ver com a REAG, nada a ver com o Corinthians, e a empresa que fez a auditoria não quis assinar também, nem deu ressalva, nada, não assinou. Não quis assinar porque não quis se comprometer com aquele valor que tinha assumido. Pois bem, durante anos, nos informes, desde então, sempre aparecendo essa 100 milhões a menos, 100 milhões a receber, 100 milhões a receber. E para nossa surpresa, depois do pedido do Dr. Cássio, Conselho de Investigação do Fundo, no dia seguinte foi publicado o balanço que aqueles 100 milhões tinha aparecido 99 milhões e 500. Só tinha agora que receber 500 mil reais.
Só que não foi dito como que apareceu esse dinheiro de volta na conta do fundo, não foi informado quem pagou, se o Corinthians pagou a dívida, se foi a dívida perdoada. Diminuiu, era 100 milhões, caiu para 500 mil essa dívida. Mas sem explicação. Essa redução que eu falo, não é que está faltando esse valor. Essa redução tinha para receber e agora não tem mais. Essa redução da dívida é que agora de 100 milhões caiu para 500 mil. E ninguém explica o motivo dessa queda de dinheiro que o fundo tinha para receber e não tem mais. Como assim? Era 100 milhões até mês passado, de dezembro, e agora, até novembro, né? E agora é só 500 mil que tem a receber? Para onde foi? Quem pagou esses 99 milhões e meio para o fundo? E pior, não aparece lá no ativo. Tinha que ter um ativo lá nesses 99, não aparece. Pelo contrário, diminuiu. O último ativo era 700 mil, se não me engano, tinha em ativo. E agora tem 600 mil, 600 milhões. Eu tenho que puxar para ver aqui. Mas enfim. Esse dinheiro que teoricamente tinha para receber, 100 milhões, agora só tem 500 mil a receber. E esse é o questionamento que foi levantado. Para onde foi parar esse restante? Foi pro clube? Isso você está falando um dia depois, no caso. Um dia depois da matéria. Não. A matéria que eu soltei é sobre isso. Pode puxar para você ver aí, ó. A matéria é isso. Porque, galera, houve uma confusão aí do pessoal. Talvez eu... Vamos puxar aqui. Eu vou certinho, tá? Vou trazer para você aqui. Houve a redução da contas a receber. O Corinthians tinha para receber. Se você puxar as fotos que eu postei, você vai puxar uma foto ali, ó. A primeira foto, contas a receber, valores a receber, 100 milhões. A segunda foto, sim, valores a receber, 569 mil. Agora, não está explicado. E esses 99 milhões entrou de ativo, foi devolvido pelo Corinthians? Não se explica. Não se explica essa redução. A terceira foto, tá lá, ó. A terceira foto, se você puxar aí, ó, do dia 30 de abril de 24, aonde tem o parecer da auditoria, assinada pelo senhor Edmilson Dias, falando sobre esses 100 milhões. Entendeu? É isso aí. Examinamos as demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício findo de 31 de julho de 23, data de transferência da administração, e emitimos nosso relatório em 14 de dezembro de 23, com as seguintes ressalvas: incerteza sobre a valorização e a realização do saldo de contas a receber por direitos de rendas de jogos na Arena, resposta de confirmação externa não recebida, conforme nota explicativa número 6, as demonstrações contábeis em 31 de julho de 23, o fundo possui valores a receber no montante de 99 milhões do Corinthians por direitos de renda de jogos no estádio. Como procedimento de auditoria, a administração do fundo realizou o procedimento de confirmação externa por meio de envio de carta de circularização. Até o final de nossos trabalhos, não havíamos recebido a resposta dos devedores, não tendo sido possível a aplicação de procedimentos de auditoria adicionais. Não foi possível avaliar a adequação do referido saldo a receber e seus possíveis impactos no resultado do exercício. E, adicionalmente, não recebemos documentação completa para identificação das origens bases das receitas que totalizam 10 milhões. São Paulo, Edmilson, aqui é os termos, né, em relação a isso. É isso então, aí. Só que esse valor, agora nesse último, não tá mais. Se você pegar, tem lá os 100 milhões a receber, e esse último agora, curiosamente, o curioso é, o Dr. Cássio pediu para investigar e citou, depois ele acrescentou sobre esses 100 milhões a receber. Ele citou isso no seu novo... Ele deu lá a investigação e depois ele acrescentou isso. Só que no dia seguinte saiu o relatório da RIAG, sumiu. Agora é só 500 mil que tem para receber, os 99 milhões. A pergunta é, quem que pagou isso daí? O Corinthians pagou? A RIAG ou o fundo perdoou a dívida?
Então não tem mais para receber 99 milhões do Corinthians? É essa a questão. É essa a questão. Só que está sendo investigado. Muito provavelmente a PF vai abrir um procedimento para investigar. E aí vai seguir o rastro do dinheiro normal. E aí a PF vai fazer o serviço dela. COAF, enfim. Aí o negócio vai pegar aquela denúncia das notas que começou lá atrás, as denúncias do mala, do cartão corporativo, já evoluíram e está chegando agora naquilo que todo mundo queria saber, o Fundo Arena. O dinheiro de bilheteria que foi arrecadado durante anos. Só para lembrar, fiz um vídeo sobre isso. Nos últimos 10 anos de Arena, nos 10 anos de Arena Corinthians, pode já trazer mais, mas nos 10 anos, o Corinthians tinha arrecadado mais de 500 milhões de reais em bilheteria de jogos. 500 milhões em bilheteria. Diziam que esse dinheiro ia para pagar, ia para o fundo. Cadê o dinheiro? Esse dinheiro já era para ter pago. Se fosse realmente 100% levado para o fundo para pagar a Arena. E o dinheiro para onde foi? Ficamos 3 anos sem pagar a Arena. Então, pessoal, são situações graves, mas que agora está com a lupa do Ministério Público e também, muito provavelmente, da Polícia Federal e dos órgãos federais, porque o negócio vai pegar aí esse ano. Eu tenho um... Esses dias eu postei sobre isso, né? Teve um cara lá que falou que eu era o anunciador do apocalipse, que eu tinha vergonha na cara de só escrever notícia ruim do Corinthians. Eu falei, irmão, deixa de seguir eu, porque vai piorar. Só quero você, vai piorar. Se não gosta do meu conteúdo, se não gosta das minhas publicações, então deixa de seguir, me bloqueia, porque em 2026 vai piorar ainda. O negócio está só começando.